certinho. Agora eu instalei um novo aqui que é bem mais tranquilo. Muito bem, gente, então, nossa conversa de hoje está sendo gravada, a nossa 7ª aula teórica. Até agora a gente falou de eletricidade, né? Basicamente a gente discutiu só uma das leis, a lei de Gauss. E tem a questão toda de quanto a eletricidade, ela, ao mesmo tempo que ela está presente no nosso cotidiano, no cotidiano dos alunos, o fato de tu tentar visualizar situações que envolvam partículas muito pequenas, né, as unidades para eletricidade, torna uma coisa meio abstrata. É legal falar de circuitos, é legal falar sobre as aplicações da nossa da eletricidade no nosso cotidiano, mas quando tu vai falar um pouquinho sobre a física e está relacionada com tudo isso, né, às vezes tu tem algumas dificuldades, principalmente por causa do conceito, como eu falei, né, do conceito de campo, tá? Que não é um conceito natural para a gente. Não é um conceito natural da forma que tem ali, e é difícil tu explicar isso em poucas palavras. Quando tu vai pegar, por exemplo, tentar explicar fenômeno para o pessoal do 8º, 9º ano, né, onde o pessoal começa a ter umas perguntas mais elaboradas, assim, e tu tem que fugir das equações, tem que fugir de uma explicação enrolada, e acaba chegando num ponto que tu não sabe exatamente como falar isso. Mas hoje a gente entra no magnetismo, né? Por conta exatamente dessa questão de poder trabalhar com algo que seja palpável e algo que os alunos sabem o que significa. Falar de imã, em geral, permite que tu tenha uma percepção do que tu está falando. Enquanto tu falava lá de carga elétrica, a carga elétrica é um conceito muito legal, mas a gente não consegue enxergar. Tá? A gente deve ver os fenômenos dela muito legal, tá? Mas isso torna muito abstrato para o aluno, principalmente para o aluno dos dias de hoje, que tem uma percepção, uma aprendizagem muito mais visual do que propriamente intrínseca para a história, do ponto de vista teórico, do ponto de vista conceitual. Então, a gente vai começar a falar agora sobre eletricidade, tá? E eletricidade, desculpa, sobre magnetismo. E apesar de ser menos falado, o magnetismo tem uma maior documentação. Os amigos têm falado para vocês, né? Que basicamente, tá? Aqui vai ter um sumáriozinho que a gente fala sobre magnetismo, né? Desde a história até a questão das leis de Ampère e de Faraday, tá? Mostrando a relação entre as duas coisas, porque elas estão perdidas, né? Mas o magnetismo ele começa a ser pensado, começa a ser observado ou documentado na Grécia Antiga, sempre aquele papo ali dos... Em geral, a gente fala de eletricidade, teve um pastor lá que as ovelhas fugiram, e ele descobriu que as pedras do âmbar lá ficavam atraindo pequenos materiais, tá? E a outra coisa é aqui que os pastores também descobriam que os seus instrumentos ferrosos, né, eram atraídos, eram grudados por algumas pedras específicas na região da Magnésia, na Ásia Menor, na Grécia. Né? E essa pedra era uma pedra relacionada com ferro, era um óxido de ferro, a magnetita, tá? Que tinha essa propriedade de atrair pequenos pedaços de ferro. Tá? Uma propriedade natural dela. Então, isso aí são situações onde que são muito mais, digamos assim, questões históricas e tratada como uma curiosidade. Afinal de contas, ninguém pensava em pegar a pedra e ter algum tipo de aplicação para ela, né? As pedras serviam para cortar e para quebrar, né? Para construção, não tinha uma aplicação explícita para essa. E aí tu vai ter algumas estudos de curiosidades sobre isso, né? Mas só aí na Idade Média, e quando a gente fala da Idade Média, em geral se fala sobre a Idade das Trevas, por conta de que pouco da ciência evoluiu durante a Idade Média, mas a verdade é que a gente tem muitos estudos que vão ocorrendo, obviamente quase todo mundo que estuda ali é monge, tá? Ou frade, porque afinal de contas era o lugar onde tu tinha acesso aos manuscritos, aos pergaminhos, então tu podia ler e estudar um pouquinho mais sobre isso. O Pierre Maricourt,
no século XIII, né, ele consegue entender, digamos assim, né, que existia alguma coisa diferente somente dessa propriedade de atrair materiais, né, porque uma agulha, um pedaço de metal colocado próximo da superfície de um ímã, né, de uma pedra ímã, ela tinha direções diferentes dependendo da forma como tu a colocava. Oi. Ah, tá bem. Tá. Não, é que pra mim fica legal, mas eu mudo na hora de gerar o PDF e as coisas. Tá? É que é uma daquelas coisas assim, tem coisas que eu só consigo testar, mesmo sabendo, eu acabo. Pra mim eu consigo ler, mas tranquilo. Tá? Ali fala sobre o magnetismo. E aí, basicamente, né, ele define, então, no século XIII, a questão de como são as orientações dessas seguidas por essa agulha, né? E define basicamente dá o nome de polos desses ímãs porque estão diametralmente opostos. Está aqui em azul de novo, né? Então, a partir destas pedras que a gente constrói as primeiras bússolas, né? Então se tem, por exemplo, o encaminhamento de que na China ainda ali nos primeiros séculos antes de Cristo e depois de Cristo, eles usavam agulhas que estavam, digamos assim, que eram pedaços de metal que eram passados nessas pedras ímã, né, para poder gerar tipo uma bússola, só que o interesse era puramente místico, né, era puramente para adivinhação. E levando em consideração isso, né, e pensando nessa ideia da bússola propriamente dita, só foi no início do século XVII que o Gilbert ele propõe a ideia de que o planeta como um todo se comportaria como ímã e, portanto, tu teria uma indicação do porquê que não importando a posição do planeta, essas agulhas imantadas elas iriam apontar sempre para a mesma direção, do norte magnético. Né? E por conta também dessa questão, a partir disso aí, né, que tu percebe a questão dos polos definidos pelo Marie Curie e a ideia da Terra como um imã, né, que a gente consegue perceber como é que se estuda, no século XVIII se faz muito disso, né, como é que se estuda a lei que rege a forma como esse magnetismo, essa força magnética atua, né? Então, falando sobre as forças de atração e repulsão entre polos magnéticos e sugeriu, semelhante à lei da gravitação, que era anterior, e a lei de Coulomb, que é uma lei também inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Que são também forças conservativas, forças que estariam relacionadas com algum tipo de campo. Claro que não é essa a proposta lá em 1750, basicamente é definir como é que a força se comportaria nesse. E o interessante, quando a gente compara, tá? E vai fazer essa comparação brevemente, né? É o fato de que, enquanto que as cargas elétricas a gente sabia definir o que era positivo e negativo, portanto, tem atração e repulsão, quando tu fala em ímãs e tu define os polos dos ímãs, poderia ter pensado inicialmente em positivo e negativo também, sabendo que existe atração e repulsão, uma das situações que não conseguia se enxergar como paralela, como análoga às cargas elétricas, era o fato de que os polos magnéticos não existiam sozinhos. Tá? Tu não tinha um polo, usando o termo, né, positivo e um polo negativo sozinho. Eles sempre se apresentavam como ímãs, né, e conforme a orientação que tu utilizava, ele ora atraía, ora repelia outro ímã por causa da orientação relativa entre eles. Então isso é uma coisa que foi já observada ao longo do tempo e acabou sendo utilizada mais tarde. Né? Então, a gente hoje, pensando sobre essa ótica, né, sabe e entende que o magnetismo é algo que está muito presente no nosso cotidiano. Tá? Então, basta pensar, por exemplo, que
O nosso computador, possivelmente está todo mundo assistindo a aula em um notebook, que até uns 10 anos atrás era uma coisa que era um absurdo pensar que alguém, praticamente todo mundo assistindo aula em notebook, que era uma coisa cara. Hoje é muito mais fácil tu comprar um notebook, porque tu leva muito lado para o computador de mesa. Mas o fato de tu poder armazenar informações nele é magnético, tá? O fato de tu poder direcionar algumas coisas em equipamentos de imagem é por conta do magnetismo, e vão existir fenômenos também associados ao magnetismo, como a ressonância nuclear, utilizada para diagnóstico, tá? E as aplicações corriqueiras, assim, os alto-falantes, tá? A gente hoje não tem tanto isso, né? Mas basicamente o funcionamento do que vocês têm escutando, se tiverem de fone como eu, está baseado na oscilação de um ímã dentro do aparato que eu estou usando, né? E a questão dos ímãs da geladeira, né? Agora, basicamente, qualquer coisa que tu compra te dá um ímã de geladeira, ou então uma folhinha daquelas para acompanhar o ano em geladeira. Está cada vez mais comum fazer isso e é muito corriqueiro da gente encontrar. Tá? Bom, falando sobre eles, né? Então, a gente abandonou muito rapidamente, principalmente após o Gilbert fazer a proposta lá de que a Terra era um gigantesco ímã e falar de polos, né? A ideia dos polos positivo e negativo do ímã para tornar polos norte e sul. Tá? É uma definição, também é por definição, assim como a nossa definição geográfica é feita a partir de alguém que definiu que o norte é na direção que está, como diriam, como a gente costuma dizer, o norte é para cima e o sul é para baixo. Na verdade, não tem essas questões, né? A gente orienta isso em função do Sol, mas também foi uma definição de que o Sol lá nasce no leste, tá? E a partir daí a gente se orienta porque ele vai em direção do Oriente. Tá? Então, polos norte e sul, né? E sempre qualquer ímã tem esses dois polos, não importa a forma que ele tenha, bem definida ou mal definida, mesmo ímã de geladeira ali, que parece que tem todo esse tipo de coisa, a gente nota que vai existir essa distribuição de polos norte e sul naqueles ímãs de geladeiras, pegar dois e passar eles em forma de cisalhamento um pelo outro, né? Vai ver que vai ter uma, uma pequena resistência, como se tu estivesse empurrando por cima de um monte de. Um monte de. Como se chama? Daquela tartaruguinha do trânsito. Então, por conta disso, tem os polos, e os polos magnéticos eles sempre vão ocorrer em pares, tu não vai encontrar um sozinho. Isso quer dizer o quê? Se tu vai dividir um ímã ao meio, tá? Ao contrário do que tinha na eletricidade, onde tu podia eletrizar, retirando a carga, o excesso de carga positiva, o excesso de carga negativa por algum processo, quando tu divide um ímã ao meio, tu gera dois novos ímãs que são idênticos ao primeiro. Um processo de reprodução, de corte, né? Que não vai gerar um ímã separado, já que não dá para separar um polo norte com um polo sul, como mostra aqui o exemplo. Então, tu vai gerando cada vez ímãs menores, mas sempre magnetos bem definidos. Tá? É isso aqui, a ilustraçãozinha, né, do que se faz. Ali, apesar de tá feio por causa da forma como é captado, né, o norte à esquerda, o sul à direita, sempre que tu quebra aparece um norte na esquerda do bloco, o sul à direita do bloco. Tá? Então, não tem como fazer isso, né? E, e aí começam as analogias, apesar dessa aí ser uma grande diferença entre eletricidade e magnetismo, começam as analogias. O fato de que polos diferentes, né, se atraem, assim como cargas de sinais diferentes se atraem lá, tá? E os polos iguais se repelem, assim como as cargas de sinal igual se repelem na eletricidade. Então, tu tem essas duas propriedades que são semelhantes nas duas coisas. E, além disso, conforme foi definido no século XVIII, que a proposta para a força magnética de repulsão e de atração ela era muito semelhante à elétrica, né?
a lei de Coulomb, a gente pensa que forças que dependem do inverso do quadrado da distância, elas podem ser caracterizadas, e o cálculo permite isso, que tu escreva elas em termos da mudança, do gradiente, né, da taxa de variação direcional, chamada de gradiente na matemática, de um campo. Tá? Isso. Então a gente vai, eu não me lembro, não, o gradiente, o campo que é o gradiente com potencial, mas a taxa de mudança a força, ela está relacionada com a taxa de mudança de um campo. Então a gente vai reescrever ou pensar, né, que o magnetismo também tem associado a ele um campo, tá? E esses campos eles vão ser os responsáveis pelas forças ocorrerem, né? E como qualquer outro campo, tanto o gravitacional, que a gente não estuda tanto, quanto o campo elétrico, ele vai ter um caráter vetorial, ele vai ter uma direção, um sentido, uma intensidade, dependendo do ponto. E o interessante nesse ponto de vista é que o campo magnético ele vai se caracterizar, tá, por ter linhas fechadas. A gente já vai falar sobre isso, né? Que vai ser muito importante para definir a segunda a segunda equação de Maxwell, que é a lei de Gauss para o magnetismo. Basicamente, assim como a gente tem uma definição na eletricidade, aonde que cargas negativas elas são fontes de campo e cargas positivas elas são cargas positivas são fontes de campo, cargas negativas são sorvedoras. Aqui a gente também tem essa definição de que polos norte são fontes e polos sul são sorvedores, tá? Olhando externamente ao ímã. E quando a gente fala a respeito, por exemplo, do nosso planeta, né, percebe que aquela ideia inicial lá que o Martu, no século XIII, colocou, né, de imantar um pedaço de ferro, uma agulha, né, fazendo com que ela pudesse ser orientada de acordo com o campo externo, e aí pode pensar ali, a gente vai orientar isso conforme o campo externo, conforme aquele campo magnético, e pela proposta do Gilbert lá em 1600 sobre o planeta, né, como um gigantesco ímã, a gente pode pensar que as bússolas, a definição da bússola e a aplicação da bússola está relacionada com a orientação dessa agulha, que é um ímã, né, um pedaço de metal que está imantado, que vai ser atraído, vai apontar na direção do Polo Norte, e por isso a gente trabalha com isso. Aí está bonitinho, né, a questão dos polos geográficos norte e sul, e como é que a bússola ela vai apontando sempre na direção do norte geográfico. Bacana. Tá? A ideia, portanto, aqui dos polos norte, na verdade, é que o ímã ele está se orientando, né, a questão do todo bonitinho. Isso parece, algumas vezes, parece meio louco, né, mas o polo sul magnético ele fica junto ao polo norte geográfico porque ele atrai exatamente a parte imantada da agulha para o norte. Então a gente tem essa discussão ali, a forma como o campo da Terra se apresenta, né, parece uma maçã, mas é bem esse o pensamento, né? Também as linhas do campo magnético saindo do norte magnético para o sul magnético, ou seja, o polo sul geográfico, o polo norte geográfico. E o interessante desse campo magnético é que ele é um escudo de defesa para o planeta. Né? E falando, né? Então tu tem essa possibilidade de, em primeiro lugar, que permita essa orientação das bússolas, né? E aí tu vai ter uma possibilidade de ter interações nesse sentido. Em termos de campo magnético, pensando assim que todos os corpos sobre a superfície da Terra que possam ser imantados, que permitam
ser orientados, eles vão sofrer ação desse campo magnético, porque afinal de contas a gente tem uma orientação muito clara. O que gera esse campo magnético? Buenos. Tá? A teoria mais comum é justamente a teoria do geodínamo, né? A gente vai falar sobre isso quando falar a respeito disso. Oi, pode falar. Isso. Exatamente. E aí vai entrar a outra pergunta, que é bem o ponto. Né? Uma das coisas que a gente vai pensar assim, por que a Terra tem campo magnético? Tá, ela se comporta como um ímã, mas fazendo analogia, que a gente estava fazendo até agora, né? A ideia da Terra se tornar, a ideia do ímã é porque tem uma pedra, tá? É uma pedra uma pedra de magnetita. E a gente conhece a composição da Terra e sabe que a Terra não é uma magnetita gigante, tá? Então, assim, por que a felicidade do William Gilbert lá em apontar a Terra como um gigantesco ímã? Tá? Não se tinha uma explicação clara até o século XIX, no final do século XIX, tá? Porque a gente não entendia exatamente como é que era a composição da Terra. Mas é só pensar, por exemplo, né, que o Lord Kelvin recebeu o título de Lorde da Rainha da Inglaterra por causa das contribuições dele na física, na engenharia, né? Ele propôs uma teoria aonde que, na verdade, os cálculos dele a respeito do que se entendia sobre a formação da Terra diziam que a Terra deveria ter entre 4 e 5 mil anos por conta de como ela se resfriou. Tá? E aí depois a gente descobriu que tinha muito mais coisa por trás, né? Que tinha a questão da radiação e coisas desse tipo, e a Terra não resfria por igual. E só depois disso, por conta dos achados geológicos e dos estudos feitos nisso, né, que a gente entendeu o que. Tá? Vai ser spoiler de uma próxima aula. Né? O interior da Terra, o núcleo da Terra, ele não esfriou o suficiente, portanto ele é muito quente. Então tu tem ali material em estado, não diria estado líquido, né? Rocha em estado líquido é uma coisa muito delicada de se falar. Mas tu tem material ferroso num estado praticamente de plasma, né? Não é um plasma porque não é gás, tá? Mas é um estado de plasma porque é um líquido extremamente ionizado. Bom, mas aí, tá, e aí spoiler de uma próxima aula, que é o seguinte, esse líquido extremamente ionizado, ele carrega, portanto, cargas elétricas livres. E carga elétrica circulando é corrente elétrica. Tá? E aí a gente vai ver com mais calma, né, que correntes elétricas circulando, desde que elas variem no tempo, e ali tu tem variação, né, porque não é um fio que está carregando essas correntes elétricas, é um líquido, portanto tu tem forças diferentes que levam em consideração isso, geram campos magnéticos. Então, uma das coisas que se fala assim, o campo magnético da Terra só existe porque a Terra gira. Tá? E ele é constante porque ela gira numa velocidade constante com pouquíssima variação. Pouquíssima variação. O que acontece ao longo dos anos? Né? Um ciclo de aproximadamente 26 mil anos pelos estudos. Né? Esse gigantesco imã interno da Terra, né, essa orientação do campo magnético, ela muda, fazendo com que tanto o polo norte geográfico e o polo sul geográfico mudem de lugar ao longo do tempo. A gente não teve tempo para documentar isso porque o Homo sapiens sobre o planeta tem aí 10 mil, 15 mil anos de existência como espécie dominante e registrando, e para registrar então nem se fala, são 4 mil anos de existência no máximo. Então a gente tem essa questão toda de que não conseguiu perceber, mas os cientistas eles conseguem verificar variações mínimas do campo magnético. E
por conta do que estava falando aqui da interação dos campos, né, a gente tem situações que chamou de biomagnetismo, aonde tu tem a questão do senso de orientação dos animais. Tá ruim a internet aqui? Só um pouquinho. Voltei? Onde que travou a minha internet? Tá. Então tu tem, por conta da existência desse campo magnético gerado porque a Terra está girando e o interior dela é metal em um estado muito parecido, metal derretido do ponto de vista de formar um líquido ionizado, né? Que tu tem a possibilidade da interação com esse campo magnético. Então tem a questão do biomagnetismo, que é justamente aquela questão, a ideia de que no cérebro de alguns animais tu tem partículas que podem ser orientadas por esse campo magnético, que permitem que eles tenham uma geolocalização muito boa, tá? É como se fosse um Google Maps, tá? É um GPS acoplado muito preciso. E aí tu vai ter a questão dos pombos, das aves migratórias, até de alguns animais que, que percorrem grandes distâncias ao longo do ano, né, que fazem atividade migratória, eles vão ter esse tipo de problema. Tem um filme muito legal, antigo, mas muito legal, falando sobre isso, chama O Núcleo, tá? Que seria uma animação, uma ideia, né? Não é uma animação, é um filme mesmo, né? Mas uma ideia do que aconteceria se, tá, esse núcleo da Terra ele parasse de girar. Não a Terra parasse de girar, mas esse núcleo parasse de girar. E o que aconteceria com esses animais, por exemplo, e o que aconteceria com o planeta como estou falando dos animais, mas tem uma situação de defesa muito mais forte por, para o planeta com esses campos magnéticos. Isso tudo por conta das interações que a gente tem com os campos. Né? Antes disso, falar sobre a questão das linhas, né, para a gente ir para essa questão aí das aplicações, né, pensar, mas como é que são essas linhas do campo magnético? Como ele é vetorial e é muito parecido com o campo elétrico, tá? A gente vai desenhar o campo magnético entre dois pontos, né, entre os polos do ímã, e o campo magnético é um vetor que ele tangencia essas linhas. Basicamente, ele vai apontar em cada ponto numa direção por seguir essas linhas de campo. Tá? Então, a gente pode usar, para pensar a respeito de traçar essas linhas de campo, um ímã pequeno, né, ou alguma coisa que possa ser imantada, mostrando as orientações relativas em cada um dos pontos, como tem na figura aqui. Tá? Então, a gente pode ver alguns padrões. Não vou pegar bússolas, né? Vou pegar algo que é possível da gente ter muito, muito legal de fazer, né? Que é malha de ferro. Tá? E isso dá para fazer no laboratório. Ao contrário, como eu falei lá para vocês, que para ilustrar o campo elétrico não é tão fácil assim, porque tu vai ter que colocar serragem sobre óleo, tá? Óleo mineral, e colocar o material ali para poder fazer, para a serragem poder ser orientada do ponto de vista do campo elétrico, né? Orientada pelo campo elétrico. O limalha de ferro é muito mais tranquilo de fazer, a gente pode fazer na bancada, tá? O experimento que as crianças eu falo, né? Mas que o pessoal gosta de enxergar porque tem a formação de padrões. E na formação de padrões a gente tem, por exemplo, ó, imã de barra, tá? Representação pictórica, que a gente pode fazer no quadro, e depois com limalha de ferro, óbvio, não joga no imã, né? Mas coloca, por exemplo, um filme, um plástico duro por cima, e dá para fazer esse padrão para mostrar exatamente como é que é o campo magnético que está sendo colocado na representação da esquerda. Tá? Aí tem a questão ali para dois ímãs, como é que seria o padrão de atração, tá? Entre eles, mostrando como são as linhas ó, entre os dois. E para repulsão, tá?
que tu teria um espaço onde aquela malha não estaria orientada, né? Que vai aparecer exatamente nos dois ali, entre os dois ímãs que estão no mesmo polo, tu tem um espaço onde aquela malha não é orientada justamente por causa da repulsão. Os polos tu pode fazer isso na sala de aula. A limalha de ferro não é algo muito difícil de conseguir, ímãs não são muito difíceis de conseguir, e se ilustra muito bem a questão das linhas de campo magnético. Não estou falando de matemática para explicar o que é o campo magnético ou como é que ele é calculado. Nem vamos entrar nessa questão agora. Tá? Então, a partir daí, assim como na eletricidade, né, o que realmente a gente enxerga não é campo. O que realmente a gente sente, na verdade, não é campo. A gente sente os efeitos e os efeitos são de força. Vamos pensar assim, gente. O nosso corpo, o ser humano, ele foi criado para ser um acelerômetro. Tá? Por ser criado para ser um acelerômetro, a gente só sente efeitos dinâmicos. A gente não, os efeitos dinâmicos são efeitos de variação. Então a gente sente, por exemplo, a aceleração, e a aceleração, pela segunda lei de Newton, tá? Ela está relacionada com força aplicada. Então tudo que a gente vai sentir e perceber mais está relacionado com força. Por isso que é importante falar a respeito da força magnética. Tá? E aí a força magnética, vou botar tudo aqui, né? Ela está relacionada basicamente em atuar sobre corpos carregados. Aí entra uma coisa interessante. Ela atua sobre ímãs, tá? De atração e repulsão, mas em geral ela atua sobre corpos carregados. E melhor ainda, essa força magnética ela só vai atuar sobre corpos carregados que estão em movimento. Tá? Então a gente consegue pensar aí já numa sutil ligação entre o magnetismo, que é uma propriedade só dos ímãs, e a eletricidade, que é uma propriedade de cargas elétricas. Tá? Porque, afinal de contas, apesar daquilo que tinha sido documentado sobre dois ímãs atuando, né, agora a gente percebe que cargas elétricas, quando elas estão em movimento, e passam próximo a campos magnéticos, elas sofrem alteração na sua velocidade do ponto de vista vetorial. Pode ser direção, sentido e módulo. Tá? E o que se percebeu nisso? Que a força, a intensidade da força sobre essa partícula, sobre essa carga elétrica, né, ela é proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade, maior vai ser a força. Tá? E a força não é uma força que acelera mudando muito o valor da velocidade. Ela é uma força que muda a direção da velocidade. E aí, quando tu fala em algo que muda direção e não muda módulo, tu está falando de uma força que ela é uma força que é ortogonal à direção da tua velocidade. E aí acaba chegando, tá? Precisa ter, portanto, ter um ângulo relativo entre o campo magnético e a velocidade para que tu possa sofrer a ação dessas forças. Visto isso, percebido isso, e aí vai pensar, como é que alguém se deu conta disso? Como sempre, tu vai ter algumas descobertas que elas ocorrem por acaso, por algum mistério, tá? Que alguém, não por algum mistério, porque alguém não verificou alguma coisa e teve um efeito não esperado, e tu investiga esse efeito, né? Mas aí se percebeu que as cargas elétricas em movimento, quando passavam por campos magnéticos, atravessavam campos magnéticos sem ser paralelos a eles, sofriam ação de forças que modificavam a direção da velocidade. E isso dá um caráter vetorial. Tá? Força que altera direção de velocidade, ou seja, força que acelera a velocidade, a força que acelera uma partícula, não do ponto de vista de mudar o seu valor, mas de mudar a direção, é uma força ortogonal à velocidade. E aí, isso está bem relacionado, como além de ser a força ortogonal, tu também precisava definir que velocidade e campo magnético eles não podem estar na mesma direção, eles não podem formar um ângulo zero, tem que formar um ângulo entre eles, ou seja, deve existir um mínimo de ortogonalidade entre eles, não necessariamente a ortogonalidade, mas o mínimo de orientação relativa
entre eles, tá? Diferente 0, diferente 180, nós conseguimos chegar à ideia de ter um campo magnético, uma força magnética que é perpendicular à velocidade e perpendicular ao campo magnético. Tá? Ela não age no mesmo plano, ela age num plano que é perpendicular ao plano formado por esses dois. Aí, juntando tudo isso, né, portanto, ela é proporcional à carga, tá? Quanto maior a carga, maior vai ser a força, semelhante à força elétrica. Tá? Proporcional à velocidade da partícula, quanto maior a velocidade, maior vai ser a força que desvia ela. E vai ser proporcional ao campo magnético, afinal de contas, quanto mais intenso o campo magnético, maior vai ser a força. E não possui a direção. Aí entra a regra da mão direita. Tá? A regra da mão direita é uma coisa que, quando eu fui estudar depois na universidade, na verdade não foi nem durante os primeiros semestres, quando eu fui fazer eletromagnetismo, que eu me dei conta que não existe regra da mão direita, existe uma regra de produto vetorial, tá? Basicamente, que uns chamam de regra de tapa, essas coisas todas, que dizem que quando tu tem três vetores, que esses vetores não ocupam o mesmo plano, eles vão obedecer essa regra, tá? Aonde que o primeiro vetor é indicado, a gente aponta a mão, o segundo vetor a gente dá o tapa na direção do segundo vetor, eu dobro os dedos na direção do segundo vetor, e a resposta vai ser dada pelo polegar. Então, isso é uma característica de um produto vetorial, mostrando que a força é um vetor, a gente sabe que a força é um vetor, e mais, esse vetor não tem a mesma direção que a velocidade nem o campo magnético, e mais do que isso, a velocidade e campo magnético, para que o terceiro vetor exista, também não podem ter a mesma direção. Então, a força magnética, ela está como característica aqui a ideia de existir uma carga elétrica, ela atuar sobre uma carga elétrica. Ah, mas qual é a analogia disso com o campo elétrico, com a força elétrica? Existem expressões para tu calcular a interação entre duas cargas magnéticas. Só que tem um problema, não existe carga magnética. Tá? A fórmula, por exemplo, que é semelhante à lei de Coulomb, né, que teria uma constante proporcionalidade, produto das cargas magnéticas, das cargas dividido pelo quadrado da distância, não é algo trivial da gente enxergar, porque não existem cargas magnéticas. Se não existe carga magnética, como é que a gente vai calcular? Então a gente vai pensar em ações realmente do campo magnético, e esse campo magnético ele age sobre cargas elétricas, fazendo com que elas mudem sua direção. Tá? Como eu falei para vocês, regra da mão direita está aqui ilustrada bonitinho. Aquilo que aparece ali sobre a questão das partículas, né, como a gente tem partículas positivas e partículas negativas. Eu lembrava no curso técnico que a gente usava mão direita para partículas positivas, e no curso técnico, como a gente trabalha com movimento de elétrons, a gente usa a regra da mão esquerda. Não, aqui mostra claramente que é sempre com a mão direita, só que tu inverte o sentido do polegar quando está trabalhando com cargas negativas, continua valendo a mão direita. E ali tem as questões, como é que é feito, ficou em preto horrível aqui embaixo, tá tão bonitinho, depois eu mexo nisso, né? Mas mostra que a força, quando tem elas perpendiculares, ela vai ser um produto entre os módulos de carga, velocidade e campo magnético. Quando velocidade e campo magnético têm a mesma direção, ela vai ser zero, por causa que o módulo do produto vetorial ele é dado pelo produto dos módulos das grandezas multiplicado pelo seno formado entre as grandezas. Um seno de 90 vale 1, seno de 0 vale 0. Tá? Além disso, né, pensando sobre essa questão de entender o campo magnético, entender por que ele vai gerando as forças, a gente pensou ali que campo elétrico e campo
Campo magnético agindo sobre cargas elétricas em movimento, tá? Gera força. E então a gente vai poder falar, né, ainda também já colocando que a gente pode pensar do lado contrário, tá? Que cargas elétricas em movimento, força basicamente. Qual a relação de força? Falando assim. A força nada mais é que a interação com um campo. Tá? Então a gente poderia passar adiante, entender um pouco mais e perceber que essa força que está aparecendo pode também ser interpretada como uma interação entre um campo produzido pelas correntes, pela circulação das cargas elétricas, pelo movimento das cargas elétricas e o campo externo, o campo que está sendo produzido por fora. Então a gente poderia pensar, né, que a carga elétrica, tá, em um movimento constante, seria corrente, também produziria, tá, um campo magnético. Nota ali, por exemplo, que nesse papo todo aqui, né, se tu tem um campo magnético, tá, tu tem um fio sendo percorrido por corrente, vai aparecer um campo magnético em torno dele, porque, tá, ele vai, pela analogia, pela troca das ideias. Né? Se campo magnético sobre cargas elétricas em movimento aparece força, então cargas elétricas em movimento vão criar de alguma forma um campo magnético, e esse campo magnético tem uma certa orientação, tá? Também relacionado com as forças, né? A única diferença que eu fiz agora é o fato de que, ao invés das minhas cargas estarem livres para se movimentar, como no tubo da TV, por exemplo, no antigo tubos da CRT, agora estão confinados no fio. Então a gente tem essa possibilidade de tratar dessas formas, tá? E por que a gente vai pensar nisso, tá? Se eu definir uma seção desse fio, e por isso que eu pensei no fio, né? Uma seção bem definida, tem corrente elétrica passando por ele, tá? E essa corrente elétrica passando por ele acaba se comportando como se tu tivesse gerando campo magnético por causa da circulação de correntes, né, para ter interação que gera força. E por ter um campo magnético, eu posso associar um lado para ser positivo, um lado positivo, negativo não. Um lado para ser o polo norte e um lado para ser polo sul. Só que se eu pegar qualquer seção, eu vejo, por exemplo, que eu posso definir uma quantidade análoga à que tinha lá a respeito do campo magnético, do fluxo dessas linhas de campo magnético através de uma superfície. Tá? Olhando ali bem, eu tenho um produto de fluxo que basicamente é campo vezes área, vezes a orientação relativa. Entre eles, né, eu consigo perceber que a grande diferença que a gente tinha no fluxo elétrico era que quando tu pegava uma superfície fechada, tá? Essa superfície fechada ela podia ter cargas dentro dela, cargas isoladas dentro dela. Agora, tá? Conforme a gente viu ali, não tem como tu isolar polo magnético. Então, dentro da superfície fechada, tu vai ter sempre campo magnético chegando no polo norte, no polo sul e saindo do polo norte. Isso quer dizer que dentro de uma superfície fechada, o teu fluxo de campo magnético sempre será zero. E essa, portanto, assim, quando a gente fala da lei de Gauss do magnetismo, lembra lá que a lei de Gauss do magnetismo diz que o fluxo, através de uma superfície fechada, ela é proporcional à carga dentro dela. Tá? Integral do campo elétrico, do produto escalar do campo elétrico e área, vai ser igual à carga contida na superfície dividido por uma constante de proporcionalidade que é o epsilon zero. Pensando assim e pensando na analogia, eu posso pensar a mesma coisa, que a integral sobre uma superfície do campo, do produto escalar do campo e área,
está relacionada à carga magnética dentro da superfície dividido por uma constante de proporcionalidade, que é o do μ0, que seria μ0 vezes a carga magnética. Porém, nós não temos relato e alguma descoberta sobre cargas magnéticas isoladas. As cargas magnéticas elas sempre aparecem aos pares, norte e sul, dentro de uma superfície, e como uma, digamos assim, pensando no positivo e negativo lá, um cancela o outro, a carga elétrica, a carga magnética líquida dentro de qualquer superfície vai ser zero. Por isso que a lei de Gauss para o magnetismo, a gente pouco usa ela, né, porque não se usa isso para fazer cálculo, né, mas é a definição e mais do que isso, é a constatação científica da inexistência de polos magnéticos isolados. Então, aí tu tem a questão de que e até hoje a ciência faz buscas por isso, né, sobre os monopolos magnéticos e quais seriam as consequências para a natureza a existência de monopolos no universo, se é que eles existem e conforme os cientistas dizem, se eles existem, eles não podem existir na natureza como a conhecemos, eles devem estar confinados em um lugar com um campo magnético extremamente alto. Mas a lei de Gauss do magnetismo ela te permite essa constatação. Não existem polos magnéticos isolados, não existem monopolos magnéticos detectados. Tem um livro, tá, de mecânica quântica do professor Julian Schwinger, né, que o livro não tem o título não o livro ele não, quando tu pega ele, tu não acredita que é um livro de mecânica quântica, porque afinal de contas o título do livro é A Arte da Medida, The Art of Measurement, e onde que ele faz uma discussão toda, né, a respeito de como se apresentaria a natureza, e aí ele fala sobre as leis de Maxwell, né. Ele usa as equações de Maxwell com toda a simetria, com as cargas magnéticas e com correntes magnéticas, tá, mostrando qual seria essa implicação para as ondas eletromagnéticas que a gente vai desenvolver ao longo disso. Mas, a princípio, não há nenhuma descoberta de que os polos magnéticos existem, quer dizer, não é que eles não existem, mas cada vez que se faz um experimento, se conclui lá que existe uma probabilidade inferior a 1 vezes 10 na menos 34 da existência de polos magnéticos isolados. O cientista nunca disse que tem 100% de certeza. Se vocês viram aquele filme do Netflix, nunca olhem para cima, isso que fala assim, você tem 100% de certeza disso? Não, existe uma pequena incerteza. Então se existe uma pequena incerteza, pode não acontecer. Sim, o que pode não acontecer é uma probabilidade de 1 em 10 na 34, 10 na 35, 10 na 50, mas ela existe. Pequena, mas existe, mas é só para dizer que não há uma certeza absoluta a respeito disso. Então, gente, quando eu apresento a lei de Gauss para o magnetismo, que é a segunda equação de Maxwell, e as duas são basicamente falando a respeito de cargas elétricas e cargas magnéticas, não existe outra não, tá? A gente consegue fazer um apanhado de ideias a respeito das questões estáticas. Mas a gente falou de corrente elétrica que não tem nada a ver com estática. Só que na corrente elétrica a gente falou das aplicações e não exatamente da física relacionada com essas correntes elétricas. Então, para a semana que vem, aí sim, a gente vai falar muito mais sobre o movimento das cargas elétricas dos campos magnéticos e a sua interação e as interações decorrentes disso, as aplicações que surgem desse tipo de coisa, tanto do ponto de vista de laboratório quanto do ponto de vista de cotidiano caseiro, as relações entre eletricidade e magnetismo, que aí vai surgir, por exemplo, da onde surge o campo magnético e da onde que a gente tem o eletromagnetismo propriamente dito, para chegar no Maxwell. A gente não vai chegar no Maxwell semana que vem, mas a gente vai citar ele já. Então,
A gente encerra por hoje. Falamos brevemente sobre magnetismo até para explicar, para chegar à segunda equação de Maxwell, que é a lei de Gauss para o magnetismo. E aí na semana que vem que a gente vai falar um pouco mais sobre as aplicações do campo magnético e da interação dele com partículas, e aí sim partir para o eletromagnetismo e para as duas equações de Maxwell que faltam, tá bem? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão, algum comentário? Não? Tá bueno, então, gente. Agradeço a participação de vocês. Semana que vem, 10h15. Samuel, quer falar alguma coisa? Não. Tá. Tá bem, então, gente. Você tem aula de tarde, não tem? Tá. Mas então, assim, ó, semana que vem, gente. Ah, é verdade. Eu até esqueço do sábado ali com o Virgínia. Virgínia Lima, né? Tá beleza então, pessoal. Nos vemos semana que vem. Semana que vem deve ser às 10h15, né? Hoje eu mandei ali, eu atrasei 15 minutos pro meu computador. Eu tava falando com o Diego inicialmente ali. Meu computador eu liguei ele de manhã, o Windows resolveu atualizar. Tá. Cometi um dos grandes erros que a gente deve fazer. Se a gente tem alguma coisa agendada, não pode deixar o Windows atualizar, mas ele reiniciou o computador e aí babaus, não tem conversa. Mas a gente conseguiu fazer a aula no horário certinho. Semana que vem vai ser 10h15 de novo, tá bem? Grande abraço para vocês, gente. Bom final de semana. A gente se esbarra por aí. Obrigado. Bom, tchau, tchau, gente.